Olá pessoal, hoje nós vamos falar de A Marca Humana, do Philip Roth, um clássico da literatura norte-americana atual. Philip Roth, vocês sabem que é um dos maiores escritores norte-americanos e tem coisa interessante para a gente debater muito sobre esse livro. Se liga aí. Bom pessoal, vou pedindo logo para vocês se inscreverem no canal, darem uma curtida aqui nesse vídeo e acompanhar todas as novidades que eu coloco aqui no canal. Toda terça-feira tem vídeo. Hoje é terça-feira de carnaval. Eu concluí esse livro nesse carnaval desse ano mesmo. Eu nem estava programando em trazer ele agora, nessa terça-feira. Mas eu fiquei, como sempre, muito impactado com o Philip Roth e resolvi fazer esse vídeo aqui no carnaval. Eu tô sem fazer nada, só lendo em casa, algum passeio. E tô com tempo sobrando, né, nesse feriado para fazer esse vídeo. E esse é aqueles soco no estômago do Roth, né? Como sempre, um cara que escreveu muito, tem vários livros e esse a gente pode também incluir como um dos clássicos dele, né? A história de um professor de letras gregas, letras, tem até um nome para essa matéria que ele leciona, mas enfim, é um professor universitário. Bom, e ele é um cara super respeitado dentro da universidade, de uma pequena cidade nos Estados Unidos, tem um prestígio absurdo, o cara é uma sumidade dentro da universidade. E ele foi um decano na universidade que fez toda uma espécie de revolução dentro da universidade, né? Tirou velhos professores, reorganizou a estrutura curricular, e com isso acabou fazendo alguns inimigos dentro da instituição. E num determinado dia, no começo de período letivo, ele fez uma chamada e dois alunos nunca compareciam às salas dele. E ele, enquanto fazia a chamada, chamando esses dois alunos, reparou que esses rapazes nunca apareciam e chamou eles de spook, é um termo em inglês que quer dizer um fantasma, né? Uma espécie de espectro, né? São dois alunos que nunca viam, mas também é um termo pejorativo, é um termo negro, de você ofender uma pessoa negra, você chamar spook lá nos Estados Unidos. E ele não tinha essa intenção, ele falou no sentido de são duas almas, né? Dois fantasmas que não aparecem nas aulas. E como ele tinha feito algumas desavenças, vamos dizer assim, dentro da universidade, ele acabou caindo em desgraça, né? Depois desse episódio. Foi perseguido, assim, vamos dizer assim, aproveitar esse deslize dele para poder queimar toda a sua credibilidade, queimar a sua reputação. Nesse período, os Estados Unidos está passando por uma efervescência de temas muito, vamos dizer assim, polêmicos e que o conservadorismo norte-americano está bastante exacerbado. Por exemplo, é o período do lançamento do Viagra e a época do escândalo do romance entre o Bill Clinton e a Monica Lewinsky, que quase levou ao impeachment do Bill Clinton, né? Então o Roth pega esse momento dos Estados Unidos, final do século XX, que há uma espécie de onda ultraconservadora e utiliza como um pano de fundo desse romance, né? Então quando ele chama os dois rapazes de spooks, ele começa a acontecer uma desgraceira na vida do cara, né? A esposa, ele já é um cara de 70 e tantos anos, 71 anos, e a esposa dele acaba falecendo com toda a crise, com todo o desgaste, né, de uma reputação indo embora já no fim da vida, e ele sempre acusando, foram aqueles caras que me perseguiram, que mataram a minha esposa. Ele tem uma relação conturbada com os 4 filhos, ele não é tão próximo dos filhos, né? Os filhos o acusam, se você tivesse, especialmente o mais novo, se você tivesse tratado a situação de uma outra maneira, podia ser que a mãe estivesse aqui conosco. Então,
Passa aquela toda tempestade, né, todos aqueles problemas na vida do cara, e anos depois, 2 anos depois, isso em 98, a esposa morreu em 96, em 98 ele começa um relacionamento com a faxineira da universidade, uma faxineira que prestava serviço para a universidade e para uma agência dos Correios de lá. E numa cidade pequena, um cara que já estava com a reputação, vamos dizer assim, desgastada, né? Começa um relacionamento com a faxineira da própria universidade, analfabeta, e começa aquele burburinho mais uma vez, como é que ele, que passou por tudo que já passou na vida, vai se envolver numa relação dessa. A mulher tem uma vida muito conturbada também, teve diversos problemas no passado, inclusive é perseguida pelo ex-marido, que não aceita que ela se relacione com ninguém. Então é um homem ali que vivia numa elite, né, intelectual da cidade, da região, e se vê numa situação, vamos dizer assim, uma situação delicada de problemas que ele nunca teve, né, de se envolver com uma mulher que já vinha de problemas, de uma mulher que não tinha nada a ver com a realidade dele, né, a realidade social dele ali. E o livro ele é narrado pelo aquele personagem que já aparece em outros romances do Philip Roth, que é o Nathan Zuckerman. Ele é o narrador dessa história. É ele que é chamado pelo Coleman Silk, que é o personagem principal, o professor, para escrever sobre uma biografia sobre ele. Ao primeiro momento ele não quer escrever, mas ele acaba se relacionando com o Coleman e entra nos segredos do Coleman, né, nas marcas. Por todos os personagens desse romance, eles têm umas marcas muito bem, uns segredos velados, né, que a cada momento você vai descobrindo os segredos dos personagens, né, vai fazendo uma trama tão bem conectada, cheio de nuances, de novidades que o caracterizaram muito, né, o Philip Roth pela toda a sua obra, né. Faz parte de uma trilogia que é uma trilogia, vamos dizer assim, que o Roth ele traz o cotidiano americano pós-guerra. No caso aqui ele trata sobre uma questão de racismo, a questão do negro, a questão do judeu, como sempre, é muito marcante na obra dele. A questão sobre difamação, sobre misoginia, se o cara ele é acusado de se relacionar com uma moça, uma classe social abaixo dele, porque para impor, ele é um professor racista, então ele também é misógino, porque depois que o estrago já está feito, o resto da cidade já difama de qualquer forma, né? E temas sobre o conservadorismo, sobre, vamos dizer assim, ele faz tem até determinado momento que ele faz uma crítica até aos acadêmicos, né? A elite intelectual de uma universidade, né? Que eles na hora da detração, vamos dizer assim, pode ser o professor, o cara que pode estar cotado para ser secretário do Tesouro americano, mas quando é a situação de uma detração, de você falar mal de alguém, ele se rebaixa a qualquer pessoa que de qualquer nível social, de professores são os melhores daquele meio acadêmico, de na hora de, vamos dizer assim, de difamar, de acabar com a reputação de alguém, não tem nenhum tipo de diferença entre um cidadão que não tem uma educação formal. Os romances mais marcantes do Roth, ele faz parte de uma trilogia. Esse seria o final da trilogia. Não necessariamente você precisa ler a trilogia em sequência, que é a Pastoral Americana, que é outro clássico dele. O Casei com um Comunista, e esse, A Marca Humana, que fecha a trilogia. Como eu falei, todo mundo tem uma marca nesse livro aqui, é um segredo, uma coisa velada. Uma das personagens, uma das professoras que fazem oposição ao Coleman, ela é estrangeira, veio da França, um currículo absurdo, jovem, que está em plena ascensão, e ela tem os seus segredos, tem as suas falhas,
As falhas talvez sejam até as mesmas do Coleman, só que a posição dela, o conservadorismo dela, a moralidade dela, a moral dela, ela julga ser superior. Ele não tem receio em entrar em determinados temas porque ele trata a coisa de maneira muito, vamos dizer assim, objetiva nos livros dele, né? É muito difícil você pegar o Philip Roth, assim, vamos dizer assim, na palavra, né? Tá aqui, agora eu peguei ele é um antissemita, ele é um misógino, ele é um racista, porque a obra dele é muito extensa, né? E apesar dele ter o judaísmo ser mais presente na obra dele, mas ele traz temas tão variados, de forma tão coloquial, não é um escritor difícil de se ler, mas também o processo criativo dele não é também dos mais fáceis, é por isso que ele é considerado um dos grandes romancistas da literatura americana. Tem toda a história do Nobel, que ele já está com 84 anos, se aposentou, né? Ele disse que não vai escrever mais nada, acho que desde 2012 que ele não escreve nenhum livro. E se vai ganhar o Nobel, se não vai, praticamente é o único prêmio que ele ainda não ganhou, dos grandiosos prêmios aí da literatura. Se ele também não ganhar, azar do Nobel, porque o Nobel dá pra tanta gente besta aí e não vai dar pra um cara como ele. O problema do Nobel que não vai ter Philip Roth como um dos seus premiados, né? A questão se apegam muito a isso, se vai ganhar um prêmio tal, X, não sei o que. Pra ele eu acho que já também não faz mais diferença nenhuma. Ele é um cara ultra consagrado. Esse Nobel, se vier, ótimo, também se não vier não vai fazer diferença alguma. Então é um livro que eu gostei muito de ter lido. É um daqueles que fazia tempo que eu não pegava assim um livro de 400 e tantas páginas para ler de uma vez, praticamente. Bom, a Companhia das Letras não está lançando mais essa edição comprei na estante virtual. Ela hoje lança a edição de bolso, que eu vou deixar a capa aqui para vocês. Não sei se ela vai relançar com outras capas, talvez esperando o selozinho do Nobel lá para botar, não sei. De qualquer forma, seja numa versão em PDF, de bolso, uma edição normal, uma edição de luxo, leiam. Qualquer coisa do Philip Roth é sempre muito bom. E vamos comentar sobre esse livro, quem já leu. Eu aqui nesse vídeo eu me preocupei em não dar spoilers, porque eu ia lendo esse livro, como eu falei, chegava na página 200, eu já achava que acho que agora o Roth aqui já disse tudo que tinha para dizer sobre esse tema, agora as próximas 250 páginas vão ser uma espécie de enchimento de linguiça, mas novamente a gente acaba se enganando, a sequência de fatos não deixa o livro entrar em clichês, entrar nas mesmices. Se tem 450 páginas, é porque são 450 páginas de uma escrita muito bem trabalhada, com muito cuidado. Então é um livro que merece a atenção. Se você já leu, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o like aqui também. Vamos falar aí sobre Philip Roth, sobre a marca humana, sobre todos os outros clássicos que ele tem. E é isso, pessoal. Curta o carnaval. Tchau.